Paz e graça, amém? Gálatas capítulo 1, a partir do Paulo, o apóstolo, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é o outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Pai, obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sempre se importa conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre nos dando a possibilidade, Deus, de retornarmos ao caminho, de retornarmos para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque no decorrer da história o Senhor sempre levantou homens para nos trazer de volta, para nos mostrar o caminho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua fazendo isso hoje. O Senhor continua trazendo a revelação ao nosso coração de quem é o Senhor para nós. Obrigado, Jesus, por essa noite. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Hoje eu estou com sede. Amém, irmãos. Eu sei que a gente tem vindo aí de uma maratona, né? Onde Deus tem trazido nosso coração a respeito da aliança, da fidelidade a Ele, a sua vontade. E essa semana eu fiquei em casa meditando, e eu confesso para os irmãos que eu ainda não tinha algo assim direcionado para repartir com os irmãos, e eu falei: Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor tem para enriquecer o nosso coração? E foi justamente no livro de Gálatas que Deus trouxe isso ao meu coração. O Mário, domingo passado, fez um apelo aqui falando: olha, se você não assistiu aquele vídeo, né, a última ministração, assista, né? Veja o que foi ministrado. E eu confesso para vocês, irmãos, é necessário. Presta atenção que eu vou lhe dizer agora. Todas as vezes que Deus usar alguém para trazer você de volta, para te mostrar o caminho, Ele vai fazer isso. E eu sei que a gente tem vivido os dias muito diferentes com relação o que é ser igreja, com relação o que é ser corpo de Cristo, com relação ao próprio Cristo. Porque, querendo ou não, existe coisas no nosso caminho que às vezes ela nos distrai. E ela rouba de nós quem de fato nós somos em Cristo e para que eu fui chamado. E quando eu li o livro de Gálatas, quando eu vejo
Paulo fazendo a sua saudação à igreja aos Gálatas, e Paulo, ele vem de uma outra forma, né? Se você prestar atenção em algumas outras cartas de Paulo, ele tem uma saudação diferente. Mas aos Gálatas havia uma preocupação, porque havia uma distração com relação ao Evangelho, com relação a quem seguir, a quem eu pertenço, a quem eu me identifico. E às vezes as distrações desse mundo, ela tenta tirar de nós aquilo que é mais de melhor, que é a graça de Deus, que vem pela fé em Cristo. E Paulo, quando ele chega em Gálatas, quando ele chega ele envia essa carta, ele vai com duas posições. Primeiro, ele vai na sua defesa com relação a quem ele é, diante aos Gálatas. Paulo começa falando que ele é apóstolo, não da parte de homens, não constituído por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo começa falando da sua autoridade que Deus tinha dado para ele com relação à igreja. E Paulo vai diante da igreja como apóstolo, alguém enviado, alguém com essa autoridade para falar aos Gálatas. E também Paulo lembra na sua saudação que o seu chamado, além de ser enviado, se dá por causa de Cristo. Aqui abre uma espinha para nós. Nós, como igreja, precisamos saber para que eu fui chamado e para que eu fui chamado. Paulo sabia muito bem que ele foi chamado por Deus. Paulo sabia muito bem que o seu chamado era para fazer a vontade de Deus. Fala assim, fazer a vontade de Deus. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso ter revelação de quem é Deus. Paulo sabia isso muito bem. Paulo, servo de Cristo, não chamado por homens, mas por Deus, com um propósito. Deus nos chama sempre com um propósito. Deus, quando Ele nos resgata, Ele nos resgata com um propósito. Em sequência, no verso 2, ele diz: e todos os irmãos meus e companheiros, e as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus. E Paulo aqui deixa claro que ele já se inclui como irmãos. Paulo não está aqui falando que ele foi designado porque ele quis, porque ele foi pela sua vontade própria. Paulo não está indo na sua força, Paulo está indo porque essa é a vontade de Deus. Eu vou pegar uma frase do Mário, eu escutei essa semana bem essa segunda parte do que ele ministrou. Ele falou assim, eu sei que vocês vão lembrar: a gente só pode dar aquilo que recebeu. Você recebeu alguma coisa de Deus? Nós recebemos alguma coisa do Senhor? Sim, irmãos. Nós recebemos, assim como Paulo recebeu de Cristo o privilégio de ser alguém enviado a pessoas que não eram incluídos dentro da relação da igreja, que eram os gentios. Paulo sabia que aquilo ali foi dado por Deus e que era nada para a glória de Deus. No verso 3, eu li a parte A, a parte B fala assim: Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. Aqui Paulo, mais uma vez, além de ser irmãos, ele se inclui, porque quando Paulo fala assim, Deus nosso, Paulo sabia do que estava acontecendo. Paulo sabia que havia um outro evangelho que estava sendo disseminado dentro da igreja e que não poderia ocorrer, e que isso estava causando perturbação, isso estava causando dúvida aos Gálatas, isso estava trazendo a incerteza, e por isso os Gálatas estavam deixando aquilo que eles tinham recebido pelo evangelho para praticar as práticas do judaísmo, das cerimônias, do que comer, do que não comer, se ser circuncidado, se não ser circuncidado. E Paulo vem e fala assim, olha, Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por si mesmo pelos nossos pecados, para nos tirar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Então, a salvação de Deus é sempre com um propósito. Para nos livrar de qualquer coisa que traga distração e que às vezes ela está no contexto do mundo. O mundo pode nos distrair, o mundo pode tirar de nós a beleza daquilo que nós somos e daquilo pelo qual foi alcançado. Porque o evangelho que estava sendo pregado aqui era o evangelho da obra, da lei. Eu precisava fazer para ser alcançado. E Paulo vai falar desse evangelho que é pela graça. Eu e você fomos alcançados pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo. Por que graça? Porque agora não depende de mim, é Cristo fazendo através de mim. Por isso que ser igreja é viver dependendo de Deus o tempo todo. E esse era o desejo de, quando Paulo chega, manda essa carta aos Gálatas, ele percebe que os Gálatas estão dispersos. Ele percebe que os Gálatas estão abandonando tudo aquilo que eles aprenderam do Evangelho, tudo aquilo que eles receberam do Evangelho. A gente vê um povo que tinha sido alcançado pelo Evangelho, que estava experimentando da salvação, mas que por causa da distração, eles começaram a ter dúvida com relação à graça, com relação à fé. Com relação à igreja, irmãos, às vezes nós precisamos tomar cuidado. Se eu não entender que quando eu recebi a Cristo, eu fui chamado para fazer a vontade dEle, se isso não tiver revelação no nosso coração, irmão, sabe o que vai acontecer? A gente vai se distrair pelas coisas. Aquilo que poderia ser valor para nós, ela perde o seu valor. Ela perde a sua importância. Quando o Mário trouxe essa palavra, eu confesso que eu fiquei... Sabe quando você é provocado? Você já viu quando você é provocado por algo? Alguns sentimentos brotam, não é verdade? Tem gente que é provocado pelo seu time, que torce, né? Uma derrota. Mas quando o Mário trouxe com relação à fidelidade, à aliança, quando eu vejo Paulo, que mesmo lá, na situação que ele estava, ele não deixa de perceber a importância que aqueles irmãos tinham para Deus e para a sua relação. A gente percebe a fidelidade de Paulo a Deus quando ele se põe e fala: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo,
fui designado, eu fui chamado para fazer a vontade do meu Senhor, do meu Deus. Quando nós entendemos isso, a gente vai ser instrumento para que aqueles que estão vivendo distraidamente pelas coisas, porque querendo ou não, irmão, o mundo nos distrai. As escolhas nos distraem. Os nossos interesses nos distraem. E quando o Mário falou sobre isso, que provocou, o primeiro sentimento que eu tive foi de irritação. Eu fiquei irritado, eu falei, Senhor, como é que eu tenho lidado com essa aliança? Como é que eu tenho lidado com essa fidelidade ao corpo de Cristo? Eu fiquei irritado comigo, irmãos. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive, eu fiquei irritado. Eu falei, eu preciso ir para cima. Mas eu entendi que eu preciso em Deus. Eu só preciso me sujeitar a Deus. Eu só preciso dispor o meu coração para Deus. Eu só preciso entender que o valor do corpo de Cristo, ela só tem um resultado quando a gente se dispõe o nosso coração. Paulo sabia que os irmãos que estavam sendo persuadidos por um evangelho que estava dispersando o povo para um evangelho da força do braço, um evangelho de que eu posso, um evangelho de que eu não dependo da igreja. Paulo se levanta lá e fala, aonde vocês estão? Para onde vocês estão indo? O que é que te importa? Olha o verso 6. Admiro-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é o outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está aqui indignado. Eu vou voltar um pouquinho no 5. Vou voltar um pouquinho no 5. Fala assim, quando Paulo fala a respeito de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele fala que eu só sou do Senhor Jesus Cristo, por quê? Aí ele vai falar da obra da cruz. Eu só pertenço a Cristo por um motivo, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Para quê? Olha o 5, o que é que diz? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Sabe o que é que esse texto está falando aí? O Deus nosso, Ele só é Deus meu, porque Ele se entregou por mim, morreu por mim por causa dos meus pecados, para que através da sua morte, segundo a vontade de Deus, essa era a vontade de Paulo, era a vontade de Deus. Aí ele fala o seguinte, a partir daí, quando nós compreendemos a vontade do Senhor, nós vivemos para a glória de Deus. A igreja, ela tem que viver para a glória de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Se eu não estou vivendo para a glória de Deus, eu estou vivendo para mim. Eu vou viver para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho. E eu não vou entender qual a minha importância da relação da aliança. E aí quando chega no 6, Paulo, extremamente chateado com seu coração, mas extremamente amoroso. Eu vejo Paulo aqui como alguém que chega assim e fala assim,
E aí, Kennedy, eu me admiro de que você está saindo do caminho. Nós precisamos ser igreja, irmãos. Se nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança, nós temos uma fidelidade para com Deus. A aliança de Paulo a Deus leva ele a ter uma responsabilidade com os outros. Paulo poderia muito bem falar assim, olha, o que eu tinha de fazer, eu já fiz, eu já estive lá, o evangelho foi anunciado, agora eles que caminhem. Não poderia ter feito isso, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas Paulo é alguém que chega e vai falar para você assim, eu me admiro, meu irmão. O que é que está acontecendo com a responsabilidade que nós temos como igreja? Alguém que chega no pé do ouvido e fala, olha, eu estou admirado de que vocês, de forma tão depressa, aqui na minha tradução fala assim, depressa, eu não sei como é que está a sua tradução aí, de forma rápida, como é que vocês de forma tão rápida esqueceram daquilo que Deus fez? Da obra que Deus fez aqui no capítulo 4, no verso 4. Como é que vocês esquecem daquilo que Jesus fez? Ele amou, Ele se entregou por mim, para nos dar a possibilidade de sermos uma igreja que vai não abrir mão daquilo que nos trouxe para a glória dEle. Esse é o evangelho que Paulo está falando. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu me vejo na força. Eu acho que eu vou resolver as coisas. Mas quando eu entendo que eu fui chamado por Deus, eu procuro entender qual é a vontade de Deus para mim, quer seja na igreja, quer seja no meu trabalho, quer seja aonde eu estou, qual é a vontade de Deus para mim? Porque se eu não tiver isso revelado no meu coração, irmão, tudo aquilo que eu recebi, a beleza do evangelho, a graça que me foi dada, eu não precisei fazer nada, porque antes de eu aceitar Ele, Ele me escolheu lá, no ventre da minha mãe. Ele já tinha me escolhido, Ele já tinha me dado um desígnio. Se eu não compreender isso, rapidamente eu vou esquecer da beleza do que é ser igreja. E aí que Paulo entra aqui no verso 7, no qual não é um outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverterem o evangelho de Cristo. Sabemos que aqui eram pessoas que eram apegados à lei, conheciam a lei de Deus e que estavam obrigando aqueles que não eram judeus a viverem como judeu. E Paulo vem e fala assim, a forma que Jesus te alcançou não é para que você viva na sua força. Quando a gente vive na força, nós estamos vivendo na lei, irmão. A força, a minha autossuficiência, o não ouvir, a distração das coisas, a gente se perde. Quando Deus levanta alguém para trazer ao nosso coração, aonde nós não deveríamos sair, Paulo fala assim, olha, vocês estão saindo do lugar, porque vocês estão saindo tão depressa. E quando eu ouvi, escutei a mensagem, um outro sentimento que me deu foi o sentimento de que
quando nós somos provocados a viver como deveríamos viver, Deus nos dá a possibilidade de pensar e ver as coisas de outra forma. Paulo está dando a oportunidade aos Gálatas a voltar ao caminho da onde eles não deveriam sair. Volta para Cristo. Vocês não precisam fazer nada na força de vocês. Você não precisa agir segundo o seu coração. Vivam pela fé. O verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo outro anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E eu só percebo essas coisas quando eu vejo Paulo escrevendo aos Gálatas dessa forma. Paulo está falando da sua experiência como alguém que conhecia a lei, era praticante da lei, era alguém que era zeloso pela lei, porque Paulo vai falar a partir do 10. Porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradar ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi ao meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguidor da igreja de Deus, e detestava, e na minha nação tanto o judaísmo avançava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E Paulo está falando assim, olha, se tinha alguém que poderia se orgulhar desse evangelho que eles estão pregando, seria eu, porque eu fui zeloso, eu fui um cumpridor da lei. Além de mais, eu persegui a igreja, eu coloquei pessoas em cadeias, eu matei. Vocês estão entendendo? Por que vocês estão tão depressa abandonando a graça de Deus, a fé, abandonando a palavra, abandonando a oração, abandonando a relação do corpo? Por que tão depressa? Por que tão depressa desprezamos aquilo que é mais importante? Por que tão depressa vocês não estão entendendo que eu que salvei vocês? Eu me revelei a vocês. Eu queria ler alguns textos para a gente entender quem foi esse Paulo. Esse Paulo que está falando, quando ele fala a respeito do evangelho que recebeu e que pregou. Mas Paulo, para falar disso, ele vai falar de quem ele era. De como ele era firme nas suas convicções. De como ele entendia que o que ele estava fazendo era em Deus. Mas quando Cristo se revela para ele, ele entende que o que ele fazia não tinha valor algum, porque o valor agora era Cristo nele. Cristo em mim. Cristo em mim. Eu queria que a gente abrisse lá em Atos 8. Depois a gente volta aí. Vamos entender porque Paulo está falando aos Gálatas. Porque se tinha alguém que tinha que se gloriar, era ele.
a partir do verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e cerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. A multidão entendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-se e vendo os sinais que ele operava, pois o espírito imundo de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Interessante que mesmo com toda essa veracidade de Paulo, aqueles que eram do caminho não abandonaram o Senhor. Hoje nós estamos aí vivendo muitas coisas, política, pessoas buscando os seus direitos, pessoas dando valor a essas informações e se distraindo com essas informações, achando que isso está afetando a igreja. Isso não afeta a igreja. Isso nunca afetará a igreja. Porque quem cuida da igreja é o Senhor. Deus deixou na sua aliança a promessa, o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Viver pela fé mediante a graça é depender de Deus, é viver guiado pelo Espírito de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ainda que sejamos tentados a sermos dispersos, a nos distrairmos, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, a gente nos mantemos fiéis àquilo que recebemos do Senhor. Nós somos fiéis àquilo que recebemos do Senhor. Eu queria ler um outro texto para você entender quem foi esse Paulo. Atos 22, aqui foi quando Paulo já estava preso e ele faz a sua defesa. E aí ele fala o seguinte, aí ele vai falar quem ele era e quem ele é hoje. Aí Paulo fala o seguinte, a partir do 4, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote de todos os anciãos, desde que recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer meniatados para Jerusalém, os que também lá estivessem para ser punido. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? E ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão do que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Pondo-se de junto, me disse, Saulo, irmão, recebe novamente
a vista. E nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade e seres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levante, receba o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, quando orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho e nem respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando derramava sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto, até guardei as vestes do que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Esse é Paulo, outrora perseguidor da igreja, agora alguém rendido ao Senhor. Alguém agora que estava à disposição de Deus para anunciar o Evangelho. E é isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus, Ele nos chama para Ele. Deus transforma a nossa vida. Deus reparte o valor da sua salvação para nós. Não para que a nossa vida fique boa, ou fique legal, ou fique tranquila. Mas Ele nos salva para que a gente seja luz diante daqueles que vivem nas trevas. Esse é o Paulo, que mesmo sabendo que ele seria agora de perseguidor a perseguido, Paulo estava lá, diante desses homens, rebatendo a respeito do Evangelho. Esse é Paulo que, diante de o mau testemunho daqueles homens que queriam colocar Paulo em uma situação difícil contra o gentio, Paulo estava lá, firme, para falar assim: olha, por que vocês estão saindo tão depressa daquele que o chamou? Lembre que agora ele não é só Senhor nosso, ele não é só dos judeus, ele é Senhor de todos aqueles que crê. Jesus é Senhor de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho que alcança todos. Nesse todos, existe diversidade, existe pessoas de vários tipos. É esse que Deus vai alcançar através de nós, da igreja. Nós somos a igreja que precisamos permanecer fiel ao chamado, fiel à aliança, fiel uns com os outros, fiel ao compromisso, fiel ao Evangelho. Eu não abro mão do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em Gálatas, a gente voltando um pouquinho, no capítulo 2, depois de Paulo falar, de dar o seu testemunho, para falar para os irmãos que se tinha alguém que tinha que se gloriar, seria ele. Porque ele foi um homem impiedoso. Paulo foi um homem que não tinha dó. Paulo foi um homem que ele não tinha pena de ninguém. Mas Paulo percebe que diante da graça, daquilo que foi revelado no caminho de Damasco, e que a partir de agora ele não seria mais aquele Saulo, mas seria Paulo, alguém chamado por Deus. Lembra que eu falei aqui? Você entende que você foi chamado por Deus? Nós compreendemos que nós fomos chamados por Deus? Você entende que você foi chamado para fazer a vontade de Deus? Deus está falando isso ao nosso coração. Porque se nós não entendermos isso, irmão,
a gente vai se perder pelo caminho. Nós vamos se perder diante de tudo aquilo que às vezes surge no processo da vida, da caminhada, a gente vai se perder. E facilmente nós vamos nos esquecer da obra mais maravilhosa que foi a obra da cruz de Cristo em nós. Se fazer maldito por nós. O verso 2 do capítulo 19, olha o que Paulo fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela onde, irmãos? Vivo pela força? Vivo pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Queremos viver? Temos que viver pela fé. A fé revelada. A fé que me faz entender que eu tenho que viver para Cristo. E que as coisas de prioridade, ela se torna prioridade para nós. Ela não vai se tornar secundária. Paulo sabia que as coisas que mais importavam era viver para fazer a vontade de Deus. E por isso ele considera que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo considera que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 3, capítulo 14. Gálatas 3, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, porque a lei encerrou em Cristo. Aquilo que impedia de que eles não aceitassem a Cristo, porque ele era gentil, porque ele não pertencia ao judaísmo, agora a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é Jesus que dá a possibilidade daqueles que não merecem receber a promessa do Espírito. Nós temos o Espírito de Deus. A maior fidelidade de Deus para conosco na sua aliança é que quando Cristo partiu, ele fez assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Gálatas 5, o verso, a partir do 1, Paulo fala o seguinte: viver pela graça, pela fé, é ser pessoas livres. Mas Paulo deixa claro que às vezes a liberdade mal compreendida faz que a gente nos acomode. E aí Paulo fala o seguinte: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Eu falei para Deus, Senhor,
não me permita que eu me distraia. E eu louvei a Deus, porque assim como Deus levanta, Deus sempre levantou homem, irmão, na história. Quando o povo de Israel pendia para o lado, Deus levantava homens. E todas as vezes que nós for tomar um caminho diferente, louve a Deus quando Deus colocar alguém no seu caminho para falar assim, olha, para onde você está indo? O que é que mais de valor? O que é que te importa? Quais os valores que nós temos cultivado no nosso coração? Paulo sabia que todo aquele ritual, toda a prática que ele tinha da lei, zeloso, ele sabia que aquilo ali, diante de Cristo, não era nada, porque Cristo foi suficiente. Cristo precisa ser suficiente todos os dias na nossa vida. Cristo precisa ser Senhor. Eu acho interessante quando Paulo fala assim, Deus, Pai e Senhor nosso. Ele é Senhor nosso. Ele é meu Senhor. Eu queria ler uma frase que eu peguei de um livro emprestado, do Larry Clubber. Eu estou lendo um livro que chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Até compartilhei lá no grupo dos pastores. E eu vou tomando cuidado com o que eu estou lendo. Eu cheguei numa parte que ele está falando justamente com relação como nós devemos valorizar a comunhão do corpo. E ele falou de alguns pontos interessantes, que o Mário até compartilhou aqui. Se o nosso ambiente não for um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente de graça, por isso que Paulo fala assim, eu fui alcançado pela graça, porque para eu lidar com meu irmão, eu preciso estar diante da graça. A graça me alcançou quando eu não era nada. A graça me alcançou e fez Cristo ser revelado no meu coração quando eu não era nada. E aí sabe que Larry Clubber, ele é um psicólogo. E ele conta uma experiência de um amigo, irmão de igreja. E esse rapaz estava passando por uma dificuldade enorme no seu relacionamento. Ele estava vendo o seu casamento se acabar. E Larry estava com uma preocupação. Ele não queria ir como psicólogo, como alguém que conhecia as técnicas da psicologia, mas que ele queria ir como alguém em Cristo. E aí grifei uma frase. Ele fala o seguinte: você foi posto aqui para refletir o caráter de Deus no modo de viver, para derramar a vida de Deus por meio da minha, beneficiando assim todos aqueles que estiver ao seu lado, independentemente de como tratem. Essa é a prioridade nossa, glorificar a Deus pela adoração, pela fé, em qualquer circunstância, revelando aquilo que Ele é. Para a gente encerrar, você sabe o que é que Paulo enviou aquela carta aos Gálatas? Não foi para culpar. Paulo só queria trazer o coração dos Gálatas quem ele era, quem eles eram em Cristo. Nós fomos postos aqui na terra não para ser o que somos hoje. Vendedor, professor, engenheiro, maravilha. Mas nós fomos chamados para glorificar a Deus. Paulo entendeu isso e Deus foi glorificado. Porque o alvo de Paulo era levar os Gálatas a entender
que o que eles precisavam fazer não era necessário, porque eles já tinham recebido o evangelho da graça. Amém? Eu queria deixar isso para os irmãos. Nós precisamos, a gente não tem que ir na direção do irmão para revelar o problema dele. A gente às vezes só precisa lembrar ele quem ele é. Me lembre quem eu sou. Quando você me vê diferente, me lembre. Não foi isso que Paulo fez lá? Na carta? Está escrito? Vocês estão me olhando assim? Não foi isso que Paulo fez aos Gálatas? Ele fez assim: por que tão depressa vocês estão deixando aquilo que vocês receberam? A gente só precisa lembrar quem é Cristo para nós. Aí nós seremos uma igreja que, aonde nós estivermos, a nossa vida vai gerar vida naquele que está ao nosso lado. Por causa de Cristo em nós. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu sei que Deus está nos chamando para aquilo que mais importa. Eu já ouvi muitas vezes fazer a vontade de Deus. Isso tem que estar no nosso coração todos os dias. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Não estou querendo gerar peso não, irmão. Isso aqui é para a gente trazer o nosso coração. Eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo nesse mundo para mim? Aonde eu descarto a importância da comunhão, aonde eu descarto a importância da relação, de ser igreja. Nós queremos alcançar o mundo. Deus quer alcançar as nações. Deus quer alcançar os perdidos. Deus quer alcançar a minha casa. E aí eu me lembrei de outra coisa que o Mário, eu estou pegando emprestado aí, viu, Mário? Obrigado pela sua vida, meu. E o Mário deu exemplo do irmão. Vocês lembram lá? Vocês ouviram, irmão? Ele disse, quando tem um irmão na família, e quando tem um outro irmão, é mais fácil para esse que está aqui, olhar o irmão mais velho. Será que nós conseguimos olhar e ver que nós somos aqueles irmãos que apontam para a referência, que é Cristo? E aí ele falou, para concluir, Cristo é a nossa referência. Cristo é a nossa referência. Nós temos que ser a igreja, e quando a gente olhar para o irmão, a gente veja a referência de que ele está entendendo que o viver é Cristo. E por mais que eu tenha muitas coisas para viver, viver Cristo ainda é muito melhor. Viver Jesus é muito melhor. Eu confesso que algumas vezes eu me distraí. Talvez vocês não perceberam, mas eu pude olhar para alguns irmãos e eu pude ver a referência da fidelidade dele com Deus e com a igreja. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que nós estamos aqui. Amém?